O sonho de muitos jovens é jogar no Corinthians, um time grandioso, de muita tradição aqui no Brasil, pagando os maiores salários do futebol brasileiro e com uma torcida apaixonada pelo clube. No vídeo de hoje, te mostraremos os 10 maiores salários do elenco corintiano em 2022. O primeiro ano da gestão de Duílio Monteiro Alves como presidente do Corinthians já está marcado pelas contratações de Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes e principalmente pelo retorno de Willian ao clube. Para conseguir esse feito, a direção alvinegra passou o primeiro semestre da temporada cortando gastos e trabalhando para se livrar de jogadores pouco aproveitados ou com baixo desempenho, e assim conseguir aliviar a folha salarial para a chegada desses reforços. O planejamento deu certo. O Corinthians conseguiu reduzir a folha salarial em cerca de 4 milhões de reais no primeiro semestre da temporada, valor que já foi recuperado com a chegada de reforços para a segunda metade do ano. O Corinthians tem o sexto elenco mais caro do futebol brasileiro, com gastos de 466,24 milhões mensais. A informação é do site ESPN Brasil. Abrindo nosso top 10, temos o volante Maicon, que anda se destacando muito pelas suas belas partidas. Maicon recebe R$550 mil por mês. Formado no Timão mesmo, Maicon foi negociado com o Shakhtar no fim de 2018 por 6,6 milhões de euros, 27 milhões de reais na época. Foi ele o autor do gol de pênalti decisivo para a conquista do Campeonato Paulista de 2018 contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Segundo apurou o blog do Café, do setorista no IG, Maicon receberá R$500 mil por mês para defender o Corinthians por empréstimo até o fim desta temporada. No Shakhtar, o jogador disputou 98 partidas, fez 8 gols e conquistou 4 títulos. O desejo de Maicon era seguir na Europa, mas o volante dava prioridade ao Corinthians e um possível retorno ao Brasil. Sem conseguir vendê-lo e com a vontade do jogador em ser negociado até o dia 7 de abril, o Shakhtar aceitou o empréstimo. O clube ucraniano vem cedendo seus jogadores a outros clubes desde a invasão da Rússia ao país. Em nono lugar, temos Luan, recebendo R$650 mil por mês. Em quase 2 anos e meio de Corinthians, Luan fez 78 jogos com a camisa do clube, isto é, menos do que 60% das partidas possíveis. Foram apenas 9 gols, ou 1 a cada 3 meses na média. O meia só deu 5 passes para gol. Pelos números da True Media, a ferramenta de estatísticas da ESPN, Luan tocou 3.230 vezes na bola, com a camisa do Corinthians. Até hoje, o ex-gremista custou praticamente R$50 milhões ao clube. Só para tirar do Grêmio, foram quase 29 milhões. Com um salário mensal na casa dos R$700 mil, Luan, incluindo o 13º, já recebeu algo em torno de R$21 milhões do Corinthians. Assim, cada gol de Luan no clube custou R$5,5 milhões, cada assistência valeu R$10 milhões. Um toque na bola custou R$15,5 mil. Com o português Vitor Pereira, o meia ainda não jogou. Para se livrar do jogador, o Corinthians topa até pagar parte do salário para ele atuar em outro clube. O Corinthians gastou uma fortuna para ter apenas 50% dos direitos do jogador, que já dava sinais claros de decadência, com o tradicional pagamento de comissões a empresários. Luan é forte candidato a uma das piores contratações da história do clube, segundo pessoas que acompanham o dia a dia do Timão. Em oitavo lugar, temos o lateral Fagner, recebendo cerca de R$700 mil por mês. Fagner foi revelado na base do Corinthians, foi negociado e retornou em 2014 como titular, contribuindo até agora para 4 títulos do Timão. Mesmo com a recente chegada de João Pedro e a ascensão de Duqueiroz, Fagner ainda domina o setor da lateral direita do Timão. Em 2021, o camisa 3 atuou em 46 partidas, com 1 gol e 3 assistências. Em sétimo lugar, temos o zagueiro Gil, recebendo cerca de R$700 mil por mês. O zagueiro começou sua carreira no americano, onde jogou de 2004 a 2008, se transferindo para o Atlético Goianiense. No futebol goiano, Gil se destacou na conquista do Campeonato Brasileiro da Série C e despertou o interesse dos grandes clubes do Brasil. Na temporada seguinte, foi contratado pelo Cruzeiro, participou da campanha do vice-campeonato da Libertadores de 2009 e do vice-campeonato brasileiro em 2010. Aos poucos, conquistou seu espaço e se tornou um dos melhores do país. Assim, despertou o interesse de clubes europeus e, em agosto de 2011, foi contratado pelo Valenciennes, da França, por 2,5 milhões de euros. Após uma boa temporada no futebol europeu, foi contratado pelo Corinthians por mais de 9 milhões de reais. Gil chegou no Corinthians em janeiro de 2013, logo depois do Timão ser bicampeão mundial, e rapidamente justificou o investimento. Em 2014, manteve um ótimo rendimento sendo um dos pilares da equipe, marcou seu primeiro gol com a camisa corintiana no Paulista e ainda passou a ser convocado pelo técnico Dunga para a seleção brasileira. Na conquista do hexacampeonato brasileiro, Gil foi eleito um dos melhores zagueiros da competição. Tal exposição chamou a atenção dos chineses, que fizeram uma proposta irrecusável ao atleta. Em janeiro de 2016, Gil saiu do Corinthians e foi para o Shandong Luneng. Em julho de 2019, o zagueiro retornou ao Corinthians com um contrato válido até o final da temporada, com renovação prevista ao final do ano. Em janeiro de 2022, o Corinthians estendeu esse mesmo contrato
por uma temporada. Assim, o novo vínculo de Gil foi renovado para 31 de dezembro de 2023, recebendo até lá a bagatela de R$700 mil por mês. Em sexto lugar, temos o goleiro Cássio, recebendo também R$700 mil por mês. Cássio começou sua carreira no Grêmio em 2005, onde foi convocado para as seleções de base. Com apenas 20 anos, se transferiu para o PSV da Holanda. Permaneceu 5 anos no futebol europeu, sem nunca conseguir alcançar a titularidade. Assim, no final de 2011, após uma rescisão amigável, decidiu retornar ao futebol brasileiro. Chegou ao Timão com bastante desconfiança, para ser apenas uma opção para o banco de reservas. No entanto, com o desempenho abaixo esperado do então titular Júlio César, Cássio fez sua estreia com a camisa corintiana no Paulista e agarrou a oportunidade. Se tornou titular da equipe e logo no seu primeiro jogo pela Copa Libertadores, foi eleito melhor em campo. Foi fundamental para a conquista do Corinthians na competição continental, sendo decisivo nas partidas finais, com ótimas defesas, a principal delas em um chute cara a cara contra Diego Souza pelas quartas de final. No Mundial de Clubes, Cássio foi novamente um dos destaques da equipe com grandes defesas contra o Chelsea. No dia 2 de março de 2019, se isolou como segundo goleiro com mais jogos com a camisa do Corinthians. Cássio disputou a sua partida de número 396 contra o São Bento, passando Gilmar dos Santos Neves e ficando atrás apenas de Ronaldo Giovanelli, certamente uma das maiores lendas do Timão, justificando seu salário de R$700 mil por mês. Agora, para você não esquecer, já deixa seu like nesse vídeo se você está gostando dele. Em quinto lugar, temos o atacante Renato Augusto, recebendo cerca de R$800 mil. Natural do Rio de Janeiro, Renato Augusto foi formado nas categorias de base do Flamengo e fez sua estreia profissional em 2005, justamente um jogo contra o Corinthians. O time carioca teve um bom início de carreira e apareceu para o futebol como um promissor meia. Com apenas 20 anos, foi negociado por 25 milhões de euros com o Bayer Leverkusen. Permaneceu no futebol alemão por 5 temporadas, onde teve boas aparições, sendo inclusive convocado para a seleção brasileira. No entanto, as constantes lesões atrapalharam seu desempenho e o meia resolveu retornar ao Brasil. Logo após o fim do Mundial de Clubes, foi contratado pelo Corinthians por 9,5 milhões de reais. Assinou um contrato de 4 anos e com a camisa corintiana, o meia luta para conseguir se livrar das lesões, emplacar uma sequência de jogos e se firmar como peça fundamental da equipe. Após uma séria lesão em 2013, Renato Augusto fez uma grande temporada em 2014 e foi melhor ainda em 2015, quando foi eleito Bola de Ouro e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. No início de 2016, Renato Augusto deixou o Corinthians após uma oferta de um salário 4 vezes maior para atuar no futebol chinês. O meio-campista seguiu para o Beijing Guan. Em 2021, o Corinthians anunciou o retorno de Renato Augusto em julho. O jogador rescindiu com o clube chinês, que por conta da pandemia do coronavírus, encontrou dificuldades para manter o pagamento de seus altos salários. Seu vínculo atual é até dezembro de 2023. Nosso quarto lugar fica com Paulinho, recebendo cerca de R$1 milhão por mês. Paulinho chegou ao Corinthians no ano de 2010, vindo do Bragantino, time onde obteve grande destaque nacional. Fez sua estreia pelo Timão no mesmo ano contra o Flamengo pela Libertadores, início que se deu sob desconfiança da torcida, já que teria a missão de dar continuidade a uma safra muito boa de volantes, mas, no ano de 2011, obteve grande destaque no Campeonato Brasileiro, sendo o melhor volante da competição e ajudando o clube a se sagrar pentacampeão brasileiro. Porém, foi em 2012 que conquistou de vez o status de ídolo do Corinthians, com um gol salvador aos 42 minutos do segundo tempo das quartas de finais da Libertadores da América, diante do rival Vasco, com direito a uma comemoração emocionante que Paulinho cravou para sempre seu nome na história do clube. Foi responsável ainda pela assistência que resultou no gol de Emerson pelo Santos, em plena Vila Belmiro, pelas semifinais da Libertadores, torneio que o Corinthians viria a conquistar pela primeira vez. Após a conquista da competição continental, Paulinho foi soldado por várias equipes da Europa, mas decidiu ficar no Corinthians para a disputa do Mundial de Clubes daquele mesmo ano. E foi nesse Mundial que Paulinho participou da jogada que deu origem ao gol contra o Chelsea e que colocou o Corinthians pela segunda vez no topo do mundo. Em 2013, após a queda injusta na Libertadores da América, Paulinho anuncia, no dia 1º de julho, que deixaria o Corinthians rumo ao Tottenham da Inglaterra. Paulinho deixou o Corinthians pela porta da frente, saiu como ídolo e ídolo de mais de 30 milhões de loucos. Chegando no nosso pódio, temos o atacante Juliano, que recebe cerca de R$1 milhão por mês. Entre Rússia, Fenerbahçe da Turquia e Al Nassr da Arábia Saudita, viveu sua fase mais goleadora. Foram 62 gols entre 2016 e 2020, somadas as 3 passagens. Número relevante para um jogador de meio campo que não bate falta e nem pênaltis. Nesse período, ele voltou à seleção sob a tutela de Tite. Foram essas as credenciais para fechar com o Istambul Basaksehir da Turquia, visando a disputa da Liga dos Campeões. Lá, porém, não conseguiu se estabelecer entre os titulares. Sofreu um pouco com lesões e marcou apenas 3 gols em 32 jogos, sendo apenas 15 deles como titular. Foi anunciado pelo Corinthians no dia 16 de julho de 2021 e seu contrato é válido até o final de 2023. Nosso segundo lugar vai para o também atacante Roger Guedes, recebendo cerca de R$1 milhão por mês. Roger Guedes estreou no Corinthians em 7 de setembro de 2021. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians empatou com o Juventude em 1-1
em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2021. Guedes foi formado nas categorias de base do Criciúma, clube que o projetou ao futebol. Passou por Palmeiras e Atlético Mineiro, antes de se transferir para o Shandong Taishan da China, sua última equipe antes de voltar ao Corinthians. Em primeiro lugar, temos a estrela, William, recebendo cerca de 1,5 milhões por mês. Ele retornou ao Corinthians em agosto de 2021 para fazer sua segunda passagem pelo clube. Revelado pelas categorias de base alvinegras, William foi o jogador mais caro produzido no terrão do Parque São Jorge. O atleta vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 20 milhões de euros em agosto de 2007. Rápido, habilidoso e inteligente, apareceu como uma grande revelação muito cedo e acabou atuando pouco pela equipe profissional do clube. Em sua primeira passagem, convocado para a seleção brasileira, o jogador atuou na Copa do Mundo do Brasil em 2014, como jogador do Chelsea da Inglaterra. Em 30 de agosto de 2021, William rescindiu um contrato com o Arsenal, clube que defendeu durante uma temporada, e foi anunciado no mesmo dia como reforço do Timão. E essa foi a lista dos 10 maiores salários do Timão, um elenco recheado de craques que são muito bem pagos para atuar pelo clube. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e lembre-se de deixar o gostei.